seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Hoje eu separei várias perguntas que eu sempre recebo lá no Instagram para tirar aqui com você. São as maiores dúvidas dos arquitetos e designers que estão sempre por ali. Se você chegou aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu sou a Aline Zanoni, eu sou arquiteta e sou mentora e professora de mais de 3.000 outros arquitetos e designers de interiores. Eu os ajudo a alcançarem uma gestão eficiente e lucrativa nos seus escritórios. Então, bora lá ver essas dúvidas? Esse quadro, inclusive, pode ser um quadro fixo aqui no canal, se vocês curtirem. Inclusive, eu preciso nomear esse quadro, né? Vocês podiam me ajudar a arrumar um nome para esse quadro. Como parar de atrair clientes ruins e só fechar clientes qualificados? Bom, a gente tem que ir no princípio dessa pergunta, né? Por que você está atraindo só clientes ruins? Existem vários motivos possíveis. Um deles, os teus projetos realmente não são bons. Você não está conseguindo atrair o cliente que você busca. Você não tem projetos atrativos. Segundo, talvez você está prospectando clientes no lugar errado. Talvez você quer um cliente X, mas você está prospectando clientes no lugar onde só tem o cliente Y. Se for esse seu caso, você precisa adaptar o local onde você está colocando ações de marketing, ações de prospecção. Além disso, ainda existe a possibilidade de você, por exemplo, não ter um posicionamento legal, não ter uma comunicação assertiva com o teu cliente. Se você se posiciona em rede social, por exemplo, talvez a forma que você está posicionando lá, isso envolve imagem pessoal, isso envolve o estilo dos teus projetos, isso envolve a tua forma de falar, tudo isso. Talvez isso tudo não está linkado com o cliente que você quer atrair. Então, essa pergunta é uma pergunta que pode abranger muitas coisas, não existe uma resposta, é isso. Então, como que você para de atrair clientes ruins e olha para os qualificados? Adaptando a tua comunicação para esse teu cliente ideal. Desenha o teu cliente ideal, né? Inclusive, tem vários vídeos aqui no canal sobre cliente ideal, tá? Vou deixar nos cards aqui em cima, mas tem muito conteúdo aqui no canal sobre isso que pode te ajudar a definir quem é o teu cliente ideal se você ainda não tem essa clareza. Imagem pessoal, a forma de falar, como são os seus projetos no teu Instagram, se você tem um site, por exemplo, se você está no Google, dependendo de quem é o teu cliente, é por lá que ele vai vir. Então, é toda a tua comunicação como um todo. Imagina antigamente, né, quando não existia Instagram, quando não se prospectava online, como é que os arquitetos faziam? Ou eles estavam em revista, ou eles iam no boca a boca mesmo, ou eles iam ali no offline, um a um, angariando clientes, buscando novos clientes. E aí eles tinham que fazer o quê? Estar onde o cliente está. Isso funciona até hoje, né? Presencialmente. Então, para você começar a atingir o teu cliente ideal, primeiro você precisa ter clareza de quem ele é, né? De quem é esse cliente ideal. E o próximo passo é estar onde esse cliente está, seja offline ou seja online. E se comunicar de tal forma que esse cliente vai entender que você é o profissional certo. Eu sei que isso tudo pode parecer meio... Meu Deus, mas como eu começo? Como é que eu olho para isso? Eu sei, porque realmente são vários detalhes. Então eu sugiro que você vá adaptando uma coisa de cada vez e você vai sentindo o resultado disso na tua prospecção. Porque também não adianta, por exemplo, vir o teu cliente ideal e você não conseguir fazer uma reunião de proposta que passe segurança para esse cliente. Porque aí ele realmente não vai fechar. Aí vai ser o cliente ruim que vai fechar. Quem que é o cliente ruim? É o que não valoriza, é o que paga pouco, é o que está procurando mais baratinho. Que aí tanto faz a forma que você apresenta. Se você for mais barato, ele vai fechar com você, entende? Então, até a reunião de proposta importa aqui. Eu diria que ela é um fator bem significativo, inclusive. Então, se você quiser aprofundar sobre tudo isso que eu falei aqui, tem vários vídeos aqui no canal que pode te ajudar também, tá? Bora para a segunda pergunta. Qual é a melhor forma de precificar um projeto de arquitetura? Bom, qualquer serviço dentro dos nossos escritórios, a gente precisa precificar considerando o nosso tempo produtivo e os nossos custos fixos e variáveis. O que significa isso? Que dentro de um mês, por exemplo, se eu trabalho sozinha e não tenho equipe, dentro de um mês eu tenho ali X horas produtivas, X horas que eu vou poder dedicar para projeto. Então, por exemplo, se eu trabalho 4 horas no dia em projeto, o restante eu dedico para marketing e gestão, eu tenho 20 dias úteis, né? 80 horas no mês que eu consigo dedicar para projeto. Então, essas 80 horas que eu dedico para projeto precisam ser pagas por um projeto.
Eu vou somar os meus custos, o meu salário, custos fixos e variáveis do projeto e entender quanto esse projeto demora para ser desenvolvido, tá? É claro que falando assim parece difícil, mas não é difícil, tá? Inclusive, se você vier a ser meu aluno dos 50 passos, você vai receber de presente lá dentro uma planilha que você faz isso ó, em 3 minutos, tá? Precifica um projeto em 3 minutos rapidinho. E essa é a única forma, na verdade, precificar por tempo produtivo, considerando custo fixo e variável, é a única forma de precificar que é a forma que considera realmente os teus custos e é capaz de te dar lucro previsto, tá? Porque, eu vou cobrar por metro quadrado, eu também posso ter lucro. Sim, você também pode ter lucro cobrando por metro quadrado, mas aí o teu risco é muito maior. Por quê? Digamos que você vai cobrar R$100 o metro quadrado. Mas existem muitos projetos que você precisa cobrar mais de R$100 o metro quadrado para cobrir o teu custo, sem nem pensar em lucro. Imagina pensando em lucro, né? E, claro, se você for jogar R$500 o metro quadrado, aí sim as chances de você ter lucro são bem maiores. Mas aí você vai ter que estar com todo o resto bonitinho, posicionamento, cliente ideal, uma reunião de proposta imbatível. Tudo isso vai fazer você conseguir fechar um projeto de R$500 o metro quadrado. Enquanto esse momento não chega, você precisa precificar corretamente, precificar considerando o teu tempo, precificar considerando os teus custos, para garantir que você vai ter lucro nos teus projetos, porque dentro da precificação você vai ver quanto tempo você vai demorar, multiplicar pelo teu valor de hora, que não é o salário dividido pelas horas, tá? Só para deixar bem claro. Somar impostos, taxas, tudo que você tiver e colocar o teu lucro lá no final, tá? Inclusive, se você ainda não é meu aluno 50 passos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você conhecer mais sobre ele, a minha metodologia completa de gestão de escritórios. A gente passa sobre gestão de projetos, gestão de processos, gestão de equipe, tudo que você precisa para estruturar um escritório que tenha lucro no fim do mês, tá? Eu vou deixar aqui na descrição, caso as inscrições não estejam abertas no momento, você pode se inscrever já na lista de espera que a gente te avisa quando liberarem as vagas. Próxima pergunta: como ter mais organização no escritório? Bom, organização é uma palavra bem genérica, né? Para mim, organização é tudo, toda a gestão do escritório. Então, para se organizar, você vai precisar ter bons processos, você vai precisar ter um cronograma de projetos, conseguir passar prazos reais baseado nesse cronograma de projetos. Você vai precisar gerir esses projetos de tal forma que você não atrase as entregas, de tal forma que a tua equipe consiga ser produtiva e você também. E além de tudo, você como dono do escritório precisa pessoalmente ser organizado, né? Porque senão isso aqui tudo não funciona. Então, para mim, organização não é só ter planilhas, não é só ter controles, não é ter lá um software de gestão. Isso não faz gestão por você, né? Você precisa colocar um tempo na tua agenda para cuidar da organização do teu negócio e não deixar só as coisas irem acontecendo conforme forem, porque aí o erro tá muito previsto, tá? Então, para você se organizar, eu diria, né? Claro, eu poderia dizer: faz os 50 passos que tem tudo lá. É isso, essa é a melhor das respostas. Mas, para você se organizar, na verdade, é você ter documentos de ponta a ponta, é você ter domínio dos teus processos de ponta a ponta e seguir à risca a gestão que você desenhou. Vamos para a próxima. Como dar conta da parte administrativa do escritório e dos projetos ao mesmo tempo? Isso realmente é um desafio, principalmente no início do escritório, quando nós, donos do escritório, diretores, estamos muito focados na parte operacional do escritório. A parte operacional é você está modelando o projeto, renderizando o projeto, fazendo o executivo do projeto. Se você está no operacional, sobra muito menos tempo para gestão. Mas aí que está o ponto, né? Essa frase de sobra menos tempo para gestão é que deveria ser o contrário. A gestão do escritório deve ser prioridade. O operacional é o que vai sobrar o tempo. E claro, não estou dizendo que você vai dedicar 1 hora por dia para isso, principalmente no início, que você precisa ter mais tempo produtivo acontecendo, mas o que acontece é que as pessoas colocam 8 horas no dia dedicada a projeto e toda a parte de gestão não se olha, só se olha quando a casa cai, né? Só se olha quando o problemão aparece. Então o ideal é que você olhe para isso antes para evitar que o problemão aconteça. E aí você vai se dividir, colocar tempo na tua agenda todas as semanas dedicada para gestão, dedicada para os cronogramas, dedicada para marketing e o restante você vai olhar para o operacional.
E claro, né, à medida que o teu escritório for crescendo, que você for vendendo projetos, que for entrando caixa, você vai separando uma parte para ter uma equipe te ajudar com o operacional e você poder se dedicar cada vez mais para a estratégia do teu escritório, para o teu escritório crescer e escalar cada vez mais. Como contratar e delegar tarefas para o time do jeito certo? Essa pergunta também é super abrangente, né? Mas a melhor forma de contratar é você fazer um bom processo seletivo, tá? Um dos grandes erros dos arquitetos é: preciso de um estagiário. Aí manda em todos os grupos de arquitetos que ele conhece que está contratando estagiário, pedindo indicação de estagiário. O que é o problema disso? É que a indicação, o filho do amigo que é arquiteto, que está fazendo arquitetura, talvez não seja a pessoa ideal para você. Não que ela é ruim, né? Talvez seja. Mas não que ela é ruim, talvez ela só não seja o profissional ideal para trabalhar com você. Então, o processo seletivo, e aqui a gente trabalha com 4 fases de processo seletivo, e sendo que a última só é a entrevista, é você entender se aquela pessoa é a pessoa certa para você, não somente em termos técnicos, se ela entrega a técnica que você precisa, mas também em termos pessoais. Se ela é uma pessoa que vai vestir a camisa, que quer estar com você por mais tempo, que quer crescer com você. Então, olhar para isso é essencial desde sempre, tá? Desde o primeiro funcionário que você vai contratar, seja ele um estagiário, seja ele uma secretária, um arquiteto formado. E sobre a parte de delegar, na verdade é você conseguir treinar uma pessoa para você passar funções que você faz hoje para essa pessoa. Então a base do delegar é treinar. Se você não treina, você está delargando. Você já deve ter ouvido falar isso. Se eu estou delargando, eu tô lá, fulano, faz. E se o fulano não sabe fazer, aí começa o caos. Porque você jogou para ele fazer, ele não consegue fazer, mas a responsabilidade no fim das contas é tua. E aí fica aquela coisa. Então sempre você precisa treinar a pessoa, deixar ela pronta para daí você ir passando mais funções, tá? Eu sei que muita gente tem problema de delegar, inclusive a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, porque eu tenho muito a falar sobre esse assunto aqui. Se você quiser, manda aqui nos comentários que faremos em breve. Como manter um fluxo de caixa saudável no escritório? Bom, quem mandou essa pergunta já tem um nível de consciência grande em relação ao fluxo de caixa, né? Então eu vou voltar um passinho. Fluxo de caixa é as entradas e saídas do escritório, tá? Aqui a gente usa planilhas para isso, existem softwares para isso que são pagos, mas inclusive meus alunos dos 50 Passos, se você vir a entrar nesse time, tem uma planilha maravilhosa que eu mesma criei lá dentro, que faz esse papel, que é entradas e saídas do negócio e você analisar o quanto de lucro você está tendo, quanto você está faturando, quanto de custo você tem e quanto você tem de lucro, tá? E o fluxo de caixa, ele precisa ser acompanhado dia a dia, para que você saiba, por exemplo, que lá em dezembro você vai ter dinheiro para pagar o teu time, ou que você precisa que ainda entre 10 mil reais para você pagar o time lá em dezembro, mas você tem um fluxo de caixa para ir segurando até lá. Então, a base do fluxo de caixa é você ter um entendimento das finanças quando vai e quando vem. Para o fluxo de caixa ser saudável, você precisa considerar os próximos 3 meses, 2 a 3 meses, ficar em caixa. Então é um dinheiro, capital de giro, que está ali para pagar as próximas contas e o restante você vai mandando para a reserva de emergência, tá? Isso também é outro assunto. Então, o fluxo de caixa saudável vem de serviços que você vende com lucro saudável. Então, o fluxo de caixa nunca vai ser saudável se as entradas já não são suficientes para pagar os custos. Então, digamos que você cobra 5 mil reais num projeto, mas aquele projeto custa 6 mil para você, considerando o teu salário, o salário da equipe, os custos do escritório. Se você não precifica isso corretamente, quando o dinheiro entra, ele já tem destino e ele já vai embora. Então, você está pagando para trabalhar, porque você vai fazer todo esse projeto e ainda vai faltar R$1.000, entende? Então, o fluxo de caixa ajuda a ter esse domínio, mas ele não faz milagre se você está precificando errado e considerando pouco lucro ou nada de lucro nos seus projetos. Como lidar com a sobrecarga de trabalho e o estresse na arquitetura? Bom, eu entendo que a sobrecarga de trabalho na arquitetura acontece só quando você é desorganizado e não faz uma boa gestão do teu escritório. E todos nós já passamos por isso, né? Eu, inclusive tive grandes crises de ansiedade lá no início do meu escritório, quando eu comecei a pegar muitos projetos ao mesmo tempo e não dava conta de entregar e eu não conseguia cumprir os prazos, porque eu não estava fazendo o que tinha que ser feito da forma certa, não estava passando prazo direito, não estava conseguindo alinhar os processos, não estava conseguindo contratar, estava soltando para um freela e outro por aí os meus projetos, não estava formando uma equipe, estava tudo errado. E aí eu entrei num ciclo de ansiedade muito forte, ao ponto que eu travei, eu não conseguia fazer
mais nada. Eu ficava deitada no sofá o dia inteiro porque eu não conseguia fazer o que eu tinha que fazer. Até aqui, eu tô tornando essa história muito curta, tá? Mas até aqui chegou um momento que me deu um estalo e eu falei, eu preciso mudar isso. E eu entendi. Hoje, olhando para trás, é muito mais fácil, né? Na época eu não conseguia enxergar isso, mas hoje, olhando para trás, eu vejo que a culpa era minha. Eu que coloquei isso no meu dia a dia. Eu que me enchi de projeto com prazo curto e me coloquei nessa situação. Então, quando a gente está muito estressado, muito cheio de coisa, com uma agenda que não dá tempo para nada, é culpa tua. É culpa tua que colocou muita coisa com prazo curto dentro da tua agenda que não era capaz de suprir isso tudo. Então, primeira coisa é olhar para o cronograma e entender os prazos de projeto que você está passando, porque tem coisa muito errada aí. A arquitetura não é para ser estressante, tá? Sim, eventualmente vai ter um BOzinho de obra, alguma coisa assim, mas o processo de projeto não é para ser estressante, já pensou? Todo projeto que a gente faz ser estressante, não dá para ser assim não, gente. Deus me livre de viver assim na arquitetura. Então, se é para ter um bom processo de projeto, você precisa cobrar bem por esse projeto, você precisa passar um prazo correto por esse projeto, minimamente ter um lucro, né? Então, você vai acumulando estresses, porque aí você está trabalhando muito em um projeto que você já cobrou pouco, que você já viu que o dinheiro já foi embora e você ainda está ali naquela obra que não termina nunca, o cliente não aprova aqui, o cliente não aprova lá, e aí isso vai estressando. Então, não há sanidade mental que aguente um escritório desorganizado, não tem como. Então, a base para você sair dessa ansiedade, sair dessa loucura do mundo da arquitetura e das obras, é você olhar para a gestão do teu escritório e ter processos que funcionem ali, tá? E aí, Kelly, gostou desse tipo de conteúdo? Se tem alguma dúvida que você quer que eu tire, que eu fale em algum próximo vídeo como esse daqui, manda aqui nos comentários do vídeo. Se vocês gostaram desse formato, mais perguntas e respostas, eu posso fazer mais vezes, mas me conta, tá? Me conta que senão eu não tenho como saber. E aí podemos fazer outras vezes, inclusive respondendo as perguntas que vocês vão colocar por aqui. E claro, não deixa de se inscrever no canal, que toda semana tem vídeo novo aqui sobre a gestão do teu escritório de arquitetura, sobre os teus lucros por aí, porque eu quero ver você cada vez ganhando mais dinheiro com a arquitetura e principalmente com paz mental. Conta comigo para isso. Até o próximo vídeo.